Candy. A gente continua na leitura dos 4 compromissos e hoje a gente entra no primeiro compromisso. Mas bora lá ler mais um pouquinho antes que chegue nele. Então, existem centenas de compromissos que você firmou consigo mesmo, com as outras pessoas, com o seu sonho de vida, com Deus, com a sociedade, com seus pais, maridos, esposas, filhos. Contudo, o compromisso mais importante é aquele que você fez consigo mesmo, dizendo para você quem você é, como se sente, no que acredita e como deve se comportar. Interessante, né? Você vê que ao longo da vida, quantos compromissos a gente vai assimilando, assumindo, né? Com tantas coisas que estão ao nosso redor. Quando você ficou lendo aí, eu fiquei pensando, né, como a gente vai ao longo do tempo assumindo uma série de compromissos. E muitas vezes a gente vai assumindo tudo com os outros é o que está ao nosso redor. E sempre esquece de trazer à tona e rever os compromissos que a gente tem com a gente mesmo. Né? Que eu acho que é algo que a gente até acaba fugindo muitas vezes, porque sabe que este compromisso, ele não dá para esconder, né? Não dá para você contar uma historinha aí que não é verdadeira, né? Porque é você com você mesmo, são os seus compromissos. E é verdade, a gente vai passando o tempo, a gente vai assumindo compromissos profissionais, pessoais, do relacionamento com os filhos, vem as preocupações, os problemas, e você no centro disso tudo, como a importância do ser. A gente tem colocado, né? Eu fico pensando assim, às vezes você é fiel com o compromisso que você firmou com os outros, em detrimento de você próprio. Muitas vezes. Você se deixa de lado, as coisas que você assumiu para você ficam de lado e você é fiel ao outro e não é a você mesmo. Né? Então, eu acho que fica aí a primeira reflexão, né? Já veio no primeiro parágrafo hoje, né? De a gente lembrar sempre, voltar sempre a essa procura do compromisso que a gente assume com cada um conosco, de nós. Né? Então é importante essa reflexão, refletir sobre se realmente nós estamos sendo fiel aos compromissos que a gente tem conosco, ou que deveríamos ter. Né? Antes de ter tantos compromissos com as pessoas que nos rodeiam, a gente teria que ter o primeiro compromisso e a fidelidade de manter esse compromisso à tona, que é o compromisso que a gente tem que ter conosco. O resultado desses compromissos que você assume com você mesmo é o que você chama de personalidade. Nesses compromissos você diz: isso é o que eu sou, isto é aquilo em que eu acredito, posso fazer certas coisas e outras não, essa é a realidade, aquela é a fantasia, isso é possível, aquilo é impossível. Um único compromisso não representa tanto problema, mas muitos deles nos fazem sofrer e fracassar. Vamos fazer uma reflexão aí, né? A gente está falando do compromisso que a gente tem que ter e a fidelidade que a gente tem que ter com cada um de nós em detrimento do que a gente acaba assumindo de compromissos nas nossas vidas. Eu chamo a todos a pensar e a listar, né, pegar um papel, uma caneta, né, e listar quais são esses compromissos que me rodeiam. Será que eles ainda fazem sentido de ser ou de se manter? Né? Então, o compromisso com os seus filhos, né? Quem tem 3 filhos ou 40 como nós, estamos perdidos. Só 40? Não, 40 diretos, né? Então é assim, quantos compromissos ao longo da vida e neste momento, no seu agora, você estabeleceu? Né? Então, o compromisso profissional, o compromisso com as pessoas deste profissional, porque não é só a empresa ou o negócio, né? Ainda que seja o seu negócio, né? Você tem o compromisso com as pessoas que fazem esse negócio acontecer. Aí a sua vida familiar, né? A sua esposa, os seus filhos,
a sua mãe, o seu pai. Quer dizer, listem, para a gente ter a clareza de quantos compromissos a gente está responsável. E todos eles fazem sentido no meu agora, no hoje, manter. E de repente a gente está carregando compromissos, né? Enchendo essa teia de responsabilidade de coisas que já não fazem mais. Então, ou você abre espaço ou você diminui o peso do que você está carregando, né? Até para você ter mais tempo de olhar os seus compromissos, que é aquilo que você falou antes, né? O que eu quero, o que eu não quero, que são os objetivos. O que é possível, o que não é possível. O que é possível, o que é fantasia e realidade, né? Eu só vou conseguir administrar todos esses sentimentos ou informações se eu tiver espaço para movimentar isso dentro do meu tabuleiro. O que é o tabuleiro? É a minha vida no agora. Então, quais renúncias eu tenho que fazer? Ou com qual intensidade eu realmente devo me dedicar ao externo em detrimento ao meu interno? Então me chamou assim muita atenção esse parágrafo. E a Fagali colocou ali, ó, contratos ocultos, que se usa na linguagem da constelação, né? Então, quantos contratos ocultos nós temos conosco que a gente não tem nem noção que fez, né? Um único compromisso não representa tanto problema, mas muitos deles nos fazem sofrer e fracassar, que é isso que você falou. Se você quer viver uma vida de alegria e realização, precisa encontrar coragem para romper esses compromissos baseados no medo e clamar pelo seu poder pessoal. Você já falou antes de... Os compromissos que vêm do medo exigem um bocado de energia, mas os compromissos que derivam do amor nos ajudam a conservar nossa energia e ainda receber uma carga de energia extra. Que é potencializar esta carga, né? Então você é o impulso, é o fazer, é a atitude, né? Todos eles estão representados no agora, no hoje, né? Já não é mais a situação de ontem, nem a situação que você vai viver amanhã. O que te faz mudar alguma coisa é o presente. É o agora, né? É o agora, né? Você só consegue transformar o seu amanhã se você tiver atitude no seu presente. Então, essas dores, este medo de reagir, de fazer, né, é que nos impede, são as barreiras ocultas que a gente acaba colocando na nossa vida. Por quê? Porque eu creio, eu tenho medo, então eu vou estimulando o quê? O negativo. Esses compromissos podem ser também aquelas crenças limitantes que a gente fala, né? Uma série delas. Esse né? contrato também oculto, que também que é a linguagem da Sim, constelação. Principalmente quando você está no pensamento de massa. E olha, o inconsciente, que é a linguagem da psicologia. Então, todos eles, né, definem uma coisa só, né, com várias linguagens, mas na verdade esse oculto, né, é aquilo que te traz insegurança. Então, se eu estou com muito mais coisas que me trazem insegurança de agir, eu preciso me libertar delas, né? Nem que seja colocar elas de lado. Abre espaço, coloca tudo aqui do lado, ó, e deixa se criar um novo caminho para que você tenha a atitude positiva de fazer. Cada um de nós nasce com uma determinada quantidade de poder pessoal, que pode ser reconstruída a cada dia após um descanso. Infelizmente, desperdiçamos tudo, primeiro para criar esses compromissos e depois para mantê-los. Nosso poder pessoal é dissipado por todas as obrigações criadas, e o resultado disso é que nos sentimos vazios e frágeis. Temos poder suficiente para sobreviver a cada dia, porque a maior parte dele é usada para manter os compromissos que nos atrelam ao sonho do planeta. Como podemos transformar o sonho de nossa vida quando não temos força sequer para mudar o menor compromisso? Mas aí o que está ligado nisso é o que você se proporciona, né? Se eu ficar no medo, eu vou me amedrontando, eu vou me apequenando perante o meu presente. Quando eu consigo estimular as coisas positivas, qual é o encantamento disso?
né? É essa energia, essa frequência positiva, essa frequência de amor que vai ampliar o seu campo. Isso vai fazer com que automaticamente haja um estímulo no seu interno, né, de fazer, de ter atitude, de realizar, né? Então você acaba potencializando pelo que você está emanando, né, e potencializando essa energia da atitude, do mudar. Agora, eu quero, eu posso, eu vou, são palavras que a gente escuta com frequência. Né? O pai falava isso direto. Né? O que é isso? É estimular o seu raciocínio, é quebrar esta corrente que você se encontra, é abrir espaço para que uma nova energia, numa outra frequência, permeie a sua memória. Né? Aí você vai quebrando, né, essa corrente. Isso aí, porque é denso, né? Porque tudo que amedronta está na frequência densa. Isso. E se elevar no amor, que é a frequência elevada, né? Olha que interessante. Se não gostamos do sonho de nossa vida, precisamos alterar os compromissos que nos regulam. Quando finalmente estivermos prontos para mudá-los, 4 compromissos poderosos nos ajudarão a quebrar aqueles que vêm do medo e drenam a nossa energia. Quando você falou isso, eu fiquei pensando nessa questão dos compromissos, né? Então, assim, às vezes você trabalha com o que você não gosta, está fazendo algo que não te deixa feliz, não te traz prazer para realizar. Então, você já trabalha numa energia sempre do cansado, do sem estímulo, né? Aí, você está namorando ou casado com alguém que não tá legal, que não é teu companheiro, não é o seu caso. Não é seu companheiro, não divide com você, não te estimula, né? Porque o que é a relação? Né? É um dar força para o outro para essa construção acontecer. A construção pessoal de cada um. Você só vai formar um único ser, mas você só vai conseguir criar um único ser quando os dois conseguem crescer, quando um é estímulo do outro para que vocês construam esse único ser. Não existe o único ser de um amor só. Né? A relação a dois, ela precisa ser construtiva, ela precisa ser integrada, né? É os dois criando o mesmo objetivo, ainda que de formas diferentes, ainda que em momentos diferentes. Um constrói e ajuda o outro. Então, se você não consegue isso no seu relacionamento pessoal, se você não consegue isso no seu relacionamento profissional, né? Tinha mais um outro que você falou. Mas, enfim, os contratos ou relacionamentos, né? Se os seus amigos não são os amigos que você gostaria de ter, né? São amigos de balada, amigos só de festa, amigos só de purpurina. Você não precisa, você pode tê-los, mas eles não são essenciais na sua vida. Então a sua vida vai ficando vazia. Você não consegue realmente. O que traz tudo isso? Frustração, medo, porque no fim você está sempre sozinha. E o principal, você está sozinho porque você não está nem com você mesmo. E é essa revisão de contratos que a gente acaba fazendo, que a gente precisa reciclar e saber se isso ainda faz sentido. Se não, ter atitude para enfrentar e mudar. Muda os amigos, muda o relacionamento, muda de emprego, mas vai criando situações que te levem à felicidade, ao amor, ao estado de espírito positivo. Cris está aí. E o que eu achei interessante é que ele fala assim, que você pode alterar seus compromissos, né? E aí, quando você estiver pronto para mudar, então, primeiro você tem que alterar os compromissos. Sim. Aí você escolhe por mudar, e aí quando você estiver pronto para mudar, aí os 4 compromissos vão se abrir para você. Porque senão você não se abriu ainda para você. Enquanto você não fizer essa revisão e reciclar esses compromissos, é o que eu disse, de repente o saco que você está carregando está lotado, né? O espaço todo está ocupado com coisas que não fazem mais sentido na sua vida. Então a primeira coisa é esvaziar aquilo que não te serve mais. Agora o saco está vazio, tem espaço. Agora eu vou para o novo e eu vou encher ele com novos compromissos que fazem sentido no meu agora.
Sim. A cada vez que você rompe um acordo, o poder usado para criá-lo retorna ao seu dono. Se você adotar os 4 compromissos novos que iremos estudar, eles criarão poder pessoal suficiente para alterar todo o seu antigo sistema de obrigações. Que já é um peso, né? Carregar o nome obrigações já virou peso, né? Você precisa de muita força de vontade para adotar os 4 compromissos. Mas se você conseguir começar a viver sua vida de acordo com eles, a transformação será impressionante. Você verá o inferno desaparecer diante dos seus olhos. Em vez de viver um sonho infernal, estará criando um novo sonho, o seu sonho pessoal do céu. Se você consegue potencializar o sonho dos outros, imagine essa força sendo irradiada de você para você mesmo. Então, se você consegue ser a diferença na vida de alguém, né, sendo ponte, colaborando, ajudando, ensinando, né, se isso estiver direcionado para você, isso só vai reverberar, né? Então é assim, por que eu consigo ser fazer a diferença no compromisso do outro e não consigo fazer isso comigo? Porque eu não acredito em mim. Então esse é o primeiro compromisso que você tem que rever. Simples assim. Esse é o primeiro compromisso que você tem que rever. Qual é o seu papel dentro de você mesmo? Quem é você? Esse é o primeiro compromisso. É entender quem é você. Quais são as suas vontades, os seus desejos, as suas oportunidades, porque o universo vai trazer um infinito de probabilidades e possibilidades que vão ocorrer, desde que você esteja sintonizado a isso. Enquanto você estiver denso, você não alcança esse mundo de possibilidades. Quando você está livre, e a liberdade, essa liberdade de paz de espírito, gente, isso o dinheiro não compra. Isso não é ter mais ou ter menos, né? É você estar bem com você mesmo. É você estar leve com as suas próprias emoções. Aí o que vai fazer? Isto vai fazer com que a sua frequência suba e você alcance um novo poder de possibilidades que o universo te traz. Se eu posso fazer para os outros, por que não fazer por mim? É isso que eu estou dizendo, Bel. É começar por você. É exatamente começar por você. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender ao nível de existência que chamo de céu na terra. O primeiro compromisso é: seja impecável com sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar, o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio da palavra, você expressa o seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo, independentemente de qual seja a língua que você fala. A sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente será manifestado mediante a palavra. Me veio duas coisas você lendo isso. A primeira é que na aula passada, antes do início do livro, o que a gente tratou? Que aquilo que você pensa que é energia, né, tem que ter coesão com aquilo que você fala e principalmente com aquilo que você faz. Então tem que ter este alinhamento. Aquilo que eu penso tem que ser refletido exatamente pelas coisas que eu falo, se não são palavras em vão, né? E o que dá firmeza, o que comprova, qual é o contrato que eu tenho com este pensamento e com esta fala? É a minha atitude, né? Então aquilo que a gente estudou há 2 aulas passadas, pensamento, fala, né? e é, ação. É exatamente o que você está dizendo aí, né? E
a força dessa prática, né? Porque a força energética que você tem condições de criar alinhando essas três coisas é imensa, é imensurável, né? Porque ela é límpida, né? Ela vai direto, ela é de alta frequência para o positivo e para o negativo, né? Porque pensamento, palavra e atitude são três coisas que o seu livre-arbítrio vai definir entre positivo e negativo. O poder dela é o mesmo. O poder dela é o mesmo. Então, sabendo que você tem o livre-arbítrio de optar, opte em usá-la a seu favor. A palavra não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se e de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar que outro animal no planeta possui esse dom? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É o instrumento da magia. Porém, como uma espada de dois gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo mais do que você imagina. Toda a magia que você possui está baseada em sua palavra. A sua palavra é pura magia e o mau uso dela é magia negra. Acho que eu acabei de antecipar aí o parágrafo. Foi exatamente o alinhamento que eu estava dizendo, né? Porque é essa força, né? Essa energia de você propagar, né? De você comunicar, né? E só uma correção: o papagaio também fala as nossas palavrinhas. Ele repete, né? O que ele aprende. Ele fala. Tem mais animal falando. Para ver se a gente aprende alguma coisa, né? A palavra é tão poderosa que uma única palavra pode mudar ou destruir as vidas de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, usando a palavra, um homem na Alemanha manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial usando apenas o poder de sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência, ativou o medo das pessoas e, como uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos e a guerra se disseminou no mundo inteiro. A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil que o único problema é que frequentemente ela também fertiliza as sementes do medo. O terreno é um só, né? É a sua horta pessoal, né? Tudo vai nessa horta. Por quê? Porque é um terreno fértil. Então o livre-arbítrio de escolher o que você vai, que jardim você quer ter, que flores você quer enxergar, o que você quer colher na sua vida. Então, para colher flores bonitas, né, você tem que plantar boas sementes. E isso começa nesse pensamento, né? A palavra é de uma força imensurável. A atitude ou a impecabilidade de você profanar corretamente a força do verbo, né, é de um peso cósmico imenso. Né? Tanto que negativamente você tem o Hitler, né? Assim como você tem Gandhi. Sim. Ambos arrastaram multidões, né? Um positivamente, o outro negativamente. Então, assim, que peso você quer dar para a sua palavra? Que manipulação você quer utilizar
a seu favor? Você pode ter a mesma palavra, Gandhi tinha uma palavra só. Se é certa, se é errada, cada um aí faz o seu próprio julgamento. O que cabe para mim, o que não cabe para você, né? Mas você tem o contraponto. Então é o positivo e o negativo. O que difere um do outro? O livre-arbítrio de você aceitar aquilo. Quando você entrou na massa e se deixou contaminar, seja por uma ou por outra, foi uma escolha sua. Então pensar primeiro fora da massa e depois se atirar nela que você escolheu, é o que a gente pede para que seja feito. Reflita antes de entrar na onda. De fazer qualquer coisa. A mente do ser humano pode ser fértil, mas apenas em relação às sementes para as quais é preparada. O importante é saber que tipo de semente ela está propícia a fertilizar, e daí, então, prepará-la para receber os grãos do amor. Vamos pensar novamente no exemplo que eu trouxe. Hitler enviou todas aquelas sementes de medo. Elas germinaram e conseguiram provocar uma destruição em massa. Psicológica. Neste momento ainda era psicológica. Conscientes do enorme poder da palavra, nós precisamos compreender que tipo de poder sai de nossas bocas. Um temor ou dúvida plantado em nossa mente é capaz de gerar um drama infinito de eventos. A palavra é como um encantamento e os seres humanos costumam usá-la como feiticeiros, encantando-se impensadamente uns aos outros. Cada ser humano é um mágico. Através da palavra podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Lançamos feitiços a todo instante com nossas opiniões. Olha, eu vou ler de novo. Lançamos feitiços a todo instante com nossas opiniões. Quer um exemplo? Vejo um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. E digo, estou vendo no seu rosto aquela mesma cor das pessoas que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, irá desenvolver a doença em menos de 1 ano. Esse é o poder da palavra. Durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opiniões a nosso respeito sem sequer refletir. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas, como por exemplo, não ser bom em natação ou em outro esporte, ou na arte de escrever, e aí alguém te diz, veja, aquela menina é feia, e ela escuta, e acredita e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja, enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, ela irá acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Eu não vou nem falar da questão de feia e bonita, porque a gente deveria se preocupar em ver a beleza interior do outro ser humano, né? E a gente começa com os estereótipos, né? Você vai criando estereótipos, o que é certo e errado, e aí eu acho que já a partir disso você desvirtua tudo. Eu queria ficar no exemplo anterior que ele deu, que foi da natação. Você não é boa na natação, né? Aí você pega aquele que nada muito bem. Aquele que nada muito bem, o que ele fez? Ele foi na aula, ele treinou, ele vai 3 vezes, 4 vezes, às vezes todos os dias na academia, no mar, na piscina, nadar, fazer. Eu que não faço nada, que nunca entrei na água, quero me jogar e sair nadando igual o outro. Então o que a gente precisa entender é que ser é preciso construir. Se você quer ser algo, você explorar a sua potencialidade sobre algo, você precisa fazer, e fazer muito, repetidamente, diversas vezes. E isso a gente tem que fazer com a nossa vida todos os dias. Então eu quero ser um bom profissional, eu preciso me melhorar, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso estar sempre antenado sobre aquilo que eu quero dominar. Então a gente às vezes acaba criticando o outro
até por defesa e medo, de que aquele vai tomar meu lugar, do que aquele é arrogante, porque ele sempre sabe fazer uma definição. Pô, mas aquele cara estuda, ele se prepara, ele lê, ele vai atrás da informação, ele tem um pacote de conteúdo que de longe passa de mim. Mas eu, em vez de me espelhar naquilo que tem de melhor, eu critico aquilo que eu não consigo ser. Essa é a primeira defesa que a gente faz naturalmente, né? Porque eu vejo pessoas, né, que criticam algumas pessoas que têm posse, né, ou que chegaram e hoje tem uma posição diferenciada. Para mim, é exemplo. O que mais eu preciso construir, buscar, tal, para ter aquele objetivo? Aquilo para mim é estímulo, né? Porque quando aquilo é estímulo, ele me leva a repensar o que eu estou fazendo hoje, né? Se os objetivos que eu realmente estou lutando vão me levar para realmente onde eu quero. Então eu vou reciclando isso. Não, esse objetivo cai fora, ele já não faz mais sentido agora, eu vou abrir espaço para uma coisa nova, né? Então quem sabe mais em todas as questões, você é uma pessoa que estuda muito, né? Tem assuntos que você tem uma dominância ímpar, né? Que eu não faço nem sentido de às vezes eu conseguir discutir. Eu falei, não, peraí, me dá aqui, deixa eu estudar pouco, né? Deixa eu olhar essa coisa antes de a gente discutir e falar sobre, porque eu estou muito distante do que você está fazendo. Por quê? Porque você teve horas de estudo. Então, gente, em vez de falar do outro, em vez de condenar o outro por saber, faça por si. Conhecimento é algo que a gente vai levar para todas as encarnações futuras que a gente tiver. Conhecimento é a única coisa que a gente leva junto com as emoções desta vivência que nós estamos tendo aqui agora. Então, não sejam relapsos com vocês mesmos. Quando vocês deixam de fazer isto, vocês estão sendo ou se auto-sabotando, né, para o conhecimento. Até para saber se você vai querer ou não. Até para dizer se aquilo faz sentido para você ou não. Você não precisa concordar com aquilo a teoria que foi desenvolvida. Bom, isso não faz sentido para mim hoje, mas talvez faça amanhã, numa nova situação criada. Eu fiquei lembrando de uma teoria que tem no Ho'oponopono e que responde o que a Gina colocou aqui. A Gina colocou assim, ó: aos talentos e oportunidades que recebemos de presente da vida. O que acham disso? Às vezes a gente traz habilidades de outras encadernações, né, de outras vidas. Não trabalhamos muito e já chegamos com os talentos, né? Casos e casos, sempre. E o que eu lembrei com você falando e que agora eu acho que responde o que ela colocou. Que no Ho'oponopono eles falam assim, que nós somos uma grande orquestra. O problema tá em eu não querer tocar o meu instrumento e crescer o olho no seu instrumento. Então, de novo, a gente volta para o julgamento, o auto-julgamento, né? Então, assim, nós temos talentos, cada um de nós tem talentos que nasceu com eles. Por exemplo, eu descobri um talento meu, que é ensinar, né? Educar. Sou professora, nasci professora. Esse é um talento que eu tenho. Qual é o problema? Eu querer ser uma outra coisa que não seja isso, eu querer tocar um outro instrumento. Então, assim, eu posso até ir lá me preparar. Por exemplo, pensei naquele corredor, né, no Bolt, que ele corre um relâmpago. Não adianta, eu não vou correr como ele, né? Então, se eu posso até treinar e ir atrás, mas ele tem aquele talento, né? Então, por isso que algumas pessoas têm o talento para poder ensinar e educar. Mais habilidades. Né? Então, assim, tudo você tem que ir descobrindo aonde está. Você tem que se permitir a descobrir. Tem que se permitir também, a né? descobrir. E tem que sair do julgamento também, né? Então, assim, tudo isso está envolvido na palavra, né? Mas vamos continuar. Ao captar a nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou para pior. Outro exemplo, você pode acreditar que é estúpido e ter acreditado nisso até onde vai a sua lembrança.
esse compromisso talvez seja capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que você é estúpido. Provavelmente dirá a si mesmo: eu gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido, ou não teria feito isto. Ou você é estúpido por defesa de não querer mostrar as suas próprias qualidades ou as suas próprias deficiências. Né? A mente percorre centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias sendo atraídos apenas pela crença em sua própria estupidez, até que um dia alguém prende a sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. E você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, não se sente nem age mais como estúpido. Um encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. De forma análoga, se você acredita ser estúpido e alguém prende a sua atenção e diz: é verdade, você é a pessoa mais estúpida que eu já conheci, o acordo será reforçado e se tornará ainda mais forte. Mas é escolha, né? De novo a gente volta lá atrás. É você escolhendo permanecer como estúpido ou mudar esse compromisso com você mesmo. São as escolhas que você faz para você. Quando eu estou convidando cada um de nós a revisitar os seus próprios compromissos, é isso. Quem sou eu dentro dos compromissos assumidos? Né? Faz sentido ainda? Né? É realmente isso que se mostra para o meu presente, para o meu agora? Que talvez tenha feito sentido para mim chegar até esse momento da vida. Então, foi importante, foi bom, eu usei, continuo carregando ele, mas para o agora ele já não cabe mais. Eu preciso de um novo compromisso comigo para a próxima etapa. Então, revisitar isto, fazer esta reflexão, escrever com todos os compromissos que você consegue se lembrar, né? Ou de quantas pessoas estão compromissadas, né? Te dá a dimensão daquilo que você efetivamente carrega e faz. E que às vezes a gente esquece. A gente faz no automático e esquece o que está fazendo. Agora, esse fazer tem sentido para o agora? Porque todo o nosso compromisso, ele parte do agora. Ele já não é mais o ontem. E para você querer alcançar alguma coisa no seu amanhã, você precisa fazer no agora. Só tem um momento na sua vida, é o agora. Porque amanhã talvez você nem esteja aqui. São eternos agoras, né? Porque talvez amanhã seja tarde, porque você não esteja mais aqui. Ou não esteja em condição de fazer então, alguma escolha ou mudança. Tem que fazer agora, é hoje. Engraçado que a Gina escreveu lá para cima a palavra impecabilidade, aí ele chama aqui agora. Ó. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo o que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo, ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, é um pecado. Ser impecável é não contrariar a sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos sem julgamentos ou culpas. Vamos fechar aqui a aula de hoje. Nossa, posso ler? Não, acho que você devia publicar isso. Acho que essa talvez seja a maior reflexão do dia de hoje, né? Entender em que momento eu erro, né? Em que momento eu peco, né? Vamos usar a palavra que está ali. Em que momento eu peco contra mim mesmo, né? Eu acho que esse finalzinho aqui, esse pedacinho aqui, eu acho que a gente vai deixar de reflexão.
Gente, funcionou muito bem semana passada. Eu não lembro, alguém pediu para a Lígia, pediu para você repetir um pedaço de algo que a gente tinha lido, aí começamos a debater, você postou, né, e aí veio um caminhão de perguntas, dúvidas, pessoas que, olha, isso fez sentido nele. A Fagali está pedindo para repetir. Né, porque e a gente foi respondendo essas pessoas, trocando, refletindo junto com cada um que mandou a sua dúvida. Tá, mas se eu faço isso, eu crio um segundo cenário. Depende, esse segundo cenário existe se você criar, porque é você que está criando ele, ele não existe por si só. Um cenário, para existir, ele precisa partir do seu pensamento ou das suas palavras, porque aí ele criou forma energética, né? Então foi muito interessante essa semana. A gente acabou respondendo aí umas 12 ou 13 pessoas que fizeram a reflexão e tiveram dúvidas. Então eu vou repetir. Nós vamos postar este pedacinho, né? Se não for sobre este pedaço, vocês quiserem tratar sobre algum outro pedaço que foi lido, vocês mandem para a gente vai discutindo, né, e tentando dar um norte e trocar um pouco de ideia com vocês, tá bom? Mas eu acho que assim, a aula precisa fechar nesse parágrafo. Ele é extremamente forte, extremamente assim, é o princípio de tudo. Vamos fazer então um estilo, uma meditação? Todo mundo fecha os olhos agora e a gente vai ouvindo devagarinho o parágrafo. E aí quando ele chegar no final, a gente encerra. É porque eles estão pedindo ali. Bueno. Vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem. Portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo o que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo, ou seja, toda vez que você se julga ou se culpa por alguma coisa, é um pecado. Ser impecável é não contrariar a sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos, sem julgamentos e sem culpas. Não se auto-sabotem. Nós vamos postar esse finalzinho, tá? E ficamos abertos aí para quem tiver alguma necessidade específica, quiser trocar alguma ideia a respeito. Eu acho que foi um ping-pong legal essa semana, né? Com várias pessoas que acabaram mandando dúvidas, né? Adorei ver um monte de gente. O Fê Mariano tá aí, também via. A Lu tá aí. Quem mais que tava ali em cima? O Romeu, que entrou. É tão gostoso ver o nome de cada um. Yolanda, que eu não tinha falado também. A Rosana Ruedas. Muita gente. A Rosana é a mãe ou a tia do Lucas? É a mãe do Lucas. A mãe do Lucas. A gente perde o nome, né? Vira a mãe do Lucas. Gente, adorei, super obrigado. Bel também participou. A gente não consigo subir mais daqui, mas acho que falei quase todo mundo. Super obrigado de participarem com a gente. Mais uma semana para a gente refletir, para a gente se melhorar. Esse acho que é o grande objetivo. Que cada um de nós tenhamos esta oportunidade, né, para rever o nosso dia a dia, né, terminar com a autossabotagem que a gente pratica com tanto afinco nas nossas vidas, né, e que a gente possa todo dia se melhorar um pouquinho.
Muito obrigado por terem vindo, por terem participado. Como eu falei, eu adoro ver o nome de cada um de vocês, acalenta o coração, né? E a gente fica mais próximo, a gente sente que está todo mundo realmente interligado, como uma grande família. Super obrigado, um beijo, boa semana para todo mundo. Exercício da semana, tentar ser impecável com a própria palavra. Belo desafio. Fiquem bem. O José está dizendo ali, ó, parabéns por dividirem o conhecimento com a gente. Conhecimento é de todos nós, Zé. Vocês estimulam a gente buscando cada vez coisas novas. Conteúdos novos, mas que... para arrumar a mesmice do nosso dia a dia. Na sua profundidade falam da mesma coisa que a gente vem mas é isso. A gente sempre precisa de uma coisa nova, uma palavra nova que resgata. É aquela pinça, aquele anzol que vai lá embaixo. Você sabe que uma palavra que você falou que eu achei que na hora, assim, para mim foi o encantamento, né? Você usou essa palavra. E às vezes a gente pode usar esse encantamento para trazer vida, né? Na hora que você falou, me deu uma sensação de vida, de encantar a própria vida com ali. Porque é isso, a gente fica tentando encantar as pessoas, encantar o próximo, encantar o amigo, a esposa, os filhos, né? E quando você se encanta? Qual é o exercício que você faz para o seu próprio encantamento? Porque se você estiver encantado, você vai encantar muito mais. Sim, a gente não consegue perceber isso, né? Que você, a gente não tem o hábito, se encantar, você vai emanar encantamento. De começar um encantamento por nós. Não tem nada de errado a gente encantar e ajudar a encantar o próximo, desde que a gente consiga fazer isso conosco, com cada um de nós, né? Então, assim, esse encantamento, essa alegria que você quer ver expressa no outro, você precisa conseguir fazer isso com você. Então, qual é o seu estado de espírito? É de felicidade. Pronto. Respondeu. Você está em paz, você está bem, né? Agora, quando você está numa guerra interna, mas tenta encantar todo mundo, o que você está praticando? Fica fake, né? O que você está praticando? Ai, ai. Caiu um monte de ficha aqui. Beijo e tchau para vocês. Foi muito bom estar aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. A gente sempre pensa primeiro no outro e esquece da gente. Tem uma frase bem legal. Se você tiver que falar quantas pessoas você... Não, fale o nome das pessoas que você ama. Quanto tempo você demorou para falar o seu próprio nome? Não, muitas vezes nem fala. A gente nem fala. A gente fala o nome de um monte de gente que a gente ama e não fala o nosso nome mesmo. Ô, gente, sabe uma coisa bacana de vocês fazerem? Conversar no espelho. Não é fácil. Pratica. Pratica conversar no espelho. Vocês vão mentir menos para vocês mesmos. Porque a gente tem vergonha de mentir. E aí você fica olhando no espelho e você fica com vergonha de mentir para o espelho. Você está mentindo para você mesmo. Ao mesmo tempo, né, olhar no espelho e dar credibilidade para aquela pessoa que está à sua frente é de suma importância. Olhar para aquele ser e falar, você pode. Você não fica incentivando, falando um monte de coisa bonita para um monte de amigo? Olha na frente do espelho e diz a mesma coisa para aquele ser. Começa olhando no espelho e olhando e acreditando naquele ser que está ali. Eu garanto que assim, daqui 15, 20, 30 dias, vocês vão se olhar diferente no espelho. Eu tenho total confiança nisso. E escrever um textão, mas acho melhor refletir. Beijo, Fê. Beijo, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui, por mais esse encontro. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem bem e continuem se cuidando. Desliga ali um xizinho.